Olá, tudo bem? Hoje é dia 26 de junho de 2026, domingo, dia do Sol, que transita pelo signo de Leão, e a Lua se enchendo, passando pelo signo de Capricórnio. Eu sou a Sônia Bete, sou astróloga, Momodel, e estou à sua disposição. E o propósito do nosso vídeo agora é fazer uma leitura edificante de um dos textos sagrados, que estão disponíveis para a humanidade. No nosso caso, eu vou fazer a leitura da Bíblia na linguagem de hoje, procurando focalizar os ensinamentos de Jesus, né? Que, no meu ponto de vista, são ensinamentos muito elevados, né? E que estamos muito longe da condição de dizer eu sou cristão. Não é fácil ser cristão, né? Não é fácil seguir os ensinamentos de Jesus. E bater no peito e falar eu sou cristã é muito difícil, eu penso assim, né? Porque não é fácil a gente colocar em prática, né, esses ensinamentos de Jesus. Nós estamos muito distantes, mas ainda bem que a gente tem um modelo. E se a gente quiser, a gente pode se aproximar desse modelo, cuidando da nossa própria vida, cuidando do nosso próprio desenvolvimento, né? E permitindo que cada um cuide da sua própria vida e do seu próprio desenvolvimento. E eu acho que esse é o texto, é o assunto principal do texto do Evangelho de hoje. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de João, que é um texto, é uma parte do Evangelho que narra, né, o encontro de Jesus e seus discípulos após a morte de Jesus, após a morte física, né? Então, mais uma vez, a gente tem aí orientação de que a morte não existe, né? O que morre é o corpo físico, mas a gente continua e leva para outra vida os nossos tesouros emocionais e mentais, né? Esses tesouros a gente leva. Os tesouros materiais não dá. Os tesouros materiais são da terra e ficam na terra, né? O que a gente leva é o nosso corpo, mental e emocional. Então, mais uma vez a gente tem essa informação e o Emmanuel escreveu 5 mensagens, pelo menos 5 mensagens para esse trecho do Evangelho, para ver como que ele é importante, né? Eu já li 2, você pode encontrar aí no nosso canal, na nossa playlist, o Evangelho de Jesus, e hoje eu vou ler a 3ª, ok? Então vamos lá, Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas fechadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as mãos e o lado. Quando eles viram o Senhor, ficaram muito alegres. Então Jesus falou de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então vamos parar por aqui, porque ainda o trecho continua. O texto que o Emmanuel escreveu tem o título de Paz e está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 53. Ele escreve o seguinte: muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, pergunta ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo
porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos da palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes a paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei, lei com lei maiúscula, hein? Com bastante paz, é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Então é interessante ele falar aqui, né? Porque muitas vezes a gente ouve também, né? Ah, por que os espíritos não trazem o número da Mega Sena, né? A gente ouve isso. Mas o que ele traz aqui pra gente é o seguinte: a espiritualidade não faz nada por nós, tá? Eles nos ajudam, nos orientam e nos respeitam. E permitem que a gente faça o que for necessário, quando a gente quiser, quando a gente sentir a necessidade. Logicamente que nesse período a lei da ação e reação ela está em desenvolvimento, né? E a gente percebe muitas vezes que a gente só se move quando sente a dor. Parece que esse ainda é o nosso nível, né? Porque se alguém for fazer alguma coisa por nós, a gente não cresce, a gente fica nesse estado de preguiça, esperando que algo ou alguém faça aquilo que a gente deveria fazer, né? Eu faço correlação isso com relações familiares, né? Onde você existe ali uma pessoa, seja homem ou mulher, que é a mãezona, né? E a mãezona, no sentido negativo, não suporta, não quer que os seus filhos sofram e faz de tudo para tirar o sofrimento daquela pessoa, né? Esquecendo que muitas vezes o que a pessoa está passando é resultado das suas próprias ações. E quando isso ocorre, né, essa pessoa, seja homem ou mulher, a mãezona da família, não permite que as outras pessoas cresçam e se desenvolvam, né, desenvolvam a força necessária para cuidar da própria vida, né? É como se a gente menosprezasse a força da outra pessoa. E algumas pessoas chamam essa atitude de amor e outras pessoas chamam de arrogância, né? Arrogância, essa questão da gente se intrometer na vida de uma outra pessoa, mesmo que quem faça imbuído de um grande amor ou do que ela chama de amor, né? E para algumas pessoas isso se chama arrogância, porque no fundo a gente não está permitindo que a outra pessoa cresça, que é o que ele fala aqui, né? Ele fala aqui, quer ver? Tais investigadores distanciados das noções de justiça não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. E é isso que faz a outra pessoa, é isso que nos faz crescer, desenvolver, perceber que o que nós fizemos no passado não é produtivo e desenvolver aquela vontade de desenvolver um comportamento maduro, responsável por todas as nossas ações. Então, eu acho que é isso a mensagem principal do Evangelho de hoje. Então, um ótimo descanso para todos nós e até mais.